Bom dia, irmãos. Nosso Deus de amor continue falando aos nossos corações, que possamos ter a certeza de que Ele sempre está conosco. A palavra do nosso Deus diz em Romanos 15:13: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Quantos estamos com a esperança nesses últimos dias? Quantos colocamos diante do Senhor, para que Ele seja a nossa real esperança e motivo de fé e adoração? Então é maravilhoso saber que o Senhor nosso Deus está conosco, você que está aqui, você que está na sua casa, que nós possamos separar esse momento e louvá-lo, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, por estarmos de olhos abertos nessa manhã e poder contemplar a criação do nosso Deus. Ainda assim, na palavra do nosso Deus diz: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois é a Ti que adoro. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e vigília. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, colocar diante do Senhor o que anseia o nosso coração, o seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor a sua família, coloque diante do Senhor os motivos que só Ele vai entender. Coloque diante do nosso Deus a alegria que o seu coração está cheio, aquele motivo que nós temos para agradecê-lo. Então faça isso neste momento. Converse com o nosso Deus, coloque diante dele. Pai querido, como é bom estar diante do Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Seja aqui perto de nós, seja um pouco mais distante, ó Pai. Que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, porque sabemos que desde quando acordamos, ó Pai, sentimos a Tua presença, pelo poder do Teu amor, da Tua criação, de tudo que nos envolve. Obrigada, Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, adorando a Ti, podendo ouvir, ó Pai, mais uma porção da Tua palavra, podendo cantar louvores ao Teu nome, ó Deus. Então conduza-nos nessa manhã que o Senhor nos permitiu desfrutar, e que nada, Senhor Deus, aqui possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Abençoe aqueles que estão em casa, os enfermos, os que estão aniversariando essa semana, ó Pai, tome suas mãos, para que eles possam sentir o Teu poder, o Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, por esta manhã, e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar logo de manhã. Logo de manhã,
Ainda vamos adorar o nosso Deus através dos hinos do louvor ao Senhor. O hino Dá-me Tua Visão. Neste momento nós também dedicaremos os nossos bens, nossas vidas ao altar do Senhor. Você que tem o seu pedido de oração, você que quer colocar um agradecimento diante do Senhor, dedicar os seus dízimos e ofertas, pode fazê-lo neste momento. Levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Vamos adorar ao Senhor pedindo a visão do nosso Deus para as nossas vidas. Enfermos da igreja, aqueles também que estão próximos a nós. Vamos lembrar também das pessoas que estão fazendo aniversário essa semana, que Deus possa abençoá-las. Eu pedi a Débora que esteja aqui, estaremos também colocando a vida dela diante do Senhor, para que ela possa ser inspirada pelo Santo Espírito do nosso Deus, para trazer a mensagem do nosso Deus nessa manhã nos nossos corações. Pai querido, obrigada, Senhor Jesus. Gratos somos, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui em Tua casa, juntos poder adorar a Ti e entoar louvores ao Teu nome. Obrigada, Deus, ó Pai, pelo momento que tivemos, que podemos dedicar os nossos bens diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que tudo é vosso. E estamos aqui, Senhor Deus, para que o Senhor nos conduza a administrar o que o Senhor nos permite ter. Então, obrigada, Senhor Jesus, por aqueles, ó Pai, que podem ter o desejo de te servir dessa forma. Obrigada também, Senhor Deus, quando dedicamos as nossas vidas diante do Senhor, com nossos pedidos e agradecimentos, com nossas ações, ó Pai, para que sua obra cresça. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que coloca-se à sua disposição. Desperte, Pai, aqueles, Pai, que necessitam ouvir mais do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por essa manhã onde podemos, ó Pai, junto com a Débora, ó Pai, a pessoa que o Senhor colocou no seu campo, ó Pai, para estar servindo através da sua vida, aqui para falar aos nossos corações. Sabemos, ó Pai, que a inspiração vem do Senhor e que o Senhor já está usando a sua serva como instrumento, ó Pai, desde quando ela começou a preparar, Senhor Deus, a Tua palavra para essa manhã. Então continua, Pai, a falar ao coração da Débora, falar aos nossos corações, porque necessitamos, ó Pai, cada dia te ouvir mais e mais. Obrigada, Senhor Deus, por essa manhã. Continua, Senhor Deus, abrindo os nossos olhos para que possamos ver os campos, ó Pai, que estão cada vez mais
abramos, ó Pai, para ser. Obrigada, Deus. Continua a falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tá até friozinho depois de tanto tempo. Já faz, em novembro, fez 1 ano que eu estou no campo missionário. Eu quero agradecer a Igreja Batista no bairro Bonfim por me confiar essa missão que Cristo colocou, me chamou de me mandar para o campo. Nós vamos estar assistindo um vídeo e trago um abraço da Junta de Missões Nacionais para a Igreja Batista no bairro Bonfim. Não, peraí, gente. Danilo falou que deu problema ali em cima. Vamos aguardar só um pouquinho. Atualmente eu tenho atuado no Viver, como os irmãos sabem, porém eu também tenho atuado na unidade feminina ali da Serra, na Cristolândia Feminina. Hoje nós estamos com 8 acolhidas ali na nossa unidade. O Viver tem trabalhado de modo online com nossas crianças. Geralmente, em janeiro, quando era presencial, nós fazíamos colônia de férias, para as crianças terem aonde ficar, não ficarem livres pelas ruas, onde que tem muita coisa a ser oferecida para eles, ainda mais no lugar de risco, onde que eles moram. E tem sido bênção. A maneira que nós temos atuado, Deus ele tem nos dado estratégias, criatividade para trabalhar com as nossas crianças e tem sido tempo de bênção. Deu certo? Não? Nem um slide? Ok. Não deu certo ali por causa do novo sistema que está sendo operado, mas em tudo nós devemos dar graças a Deus. Seria bom os irmãos verem. O Viveu ano passado, ele nesse tempo de pandemia, ele trabalhou com as crianças de modo online, como eu estava falando, e o Viver também pôde abençoar as famílias das nossas crianças. Nós conseguimos entregar, a última estatística que eu recebi do ano passado foram 57 cestas básicas, e Deus ele é assim maravilhoso. A gente levantava cestas básicas, no dia da entrega chegava biscoito para as crianças, chegavam um kit de lanche com coisas gostosas que as crianças gostam, iogurte, Toddy, biscoito recheado, e foi tempo de bênção. No dia das crianças nós estivemos ali com as nossas crianças, tudo no protocolo de acordo com o que é solicitado. Nós recebemos nossas crianças, nós pudemos fazer algo diferente para eles. Tivemos um lanche gostoso. No final do ano também nós tivemos o nosso encontro de final do ano, como a gente sempre fez. E também foi um tempo muito bom, onde a gente trabalhou com as crianças os sonhos de Deus para a vida delas, pensando no ano de 2021. Quais eram os sonhos que eles tinham para estar sendo trabalhados. E Daiane deu ok, então nós vamos assistir o nosso vídeo. Eu estou aqui no Vale do Amanhecer, um dos grandes desafios para a plantação de igrejas no Brasil. Plantar igrejas é a estratégia mais eficaz de fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Em alguns lugares nós temos a necessidade, como por exemplo algumas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, de uma igreja para cada 40 a 45 mil pessoas. No contexto do Vale do Amanhecer,
A dificuldade é que é uma região muito mística, mas que o povo também precisa ouvir Jesus. Plantar uma igreja vai ser um grande desafio, porque vivemos numa região que surgiu há 60 anos com a finalidade de ser um grande centro espiritualista para transformar o mundo nesse novo tempo e nessa nova era. Mas aqui estamos como igreja, com 30 membros para levar a palavra de Deus ao mundo do Senhor. Já temos 2 pequenos grupos para abençoar, porque as pessoas têm dificuldade de vir à igreja. Então nós vamos às casas, de casa em casa, levando a palavra de Deus. E já temos pessoas vindo também ao culto, embora elas tenham dificuldade, porque eles têm mente que estão prejudicados com o convívio social, mas porque nos amamos, estamos aqui levando a palavra de Deus com fidelidade para a glória do Senhor. Com a participação dos irmãos, atualmente mantemos mais de 500 projetos de plantação de igrejas em os mais diversos contextos, no sertão, o projeto Jéssica, ou nos grandes centros urbanos, como São Paulo e região sul. E através da visão de igreja multiplicadora, diversas igrejas no Brasil têm sido desafiadas a plantarem novas igrejas em um grande movimento profissional. Muito obrigado, Igreja Batista no Bairro Bonfim, pela participação dos irmãos na campanha Porque Ele Amou. Amém. É muito importante o envio das ofertas das igrejas no todo e principalmente as orações para nos sustentarem no campo. Já pode passar para o segundo slide, para o próximo. Aí os irmãos estão vendo o que é um pouco do Projeto Viver. Hoje o Projeto Viver, eles não atuam somente com a questão da prevenção à dependência química com as nossas crianças. Ele atua de uma maneira socioassistencial, onde que trabalha também a prevenção do suicídio, a violência contra as crianças, dentre outros fatores de risco que as nossas crianças elas podem sofrer. E algo que a gente trabalha muito com as nossas crianças e que a gente não abre mão é do discipulado cristão, onde que a gente trabalha, caminha com as crianças, desenvolvendo um RD, que é um relacionamento discipulador. Nós já tivemos aqui várias palestras sobre a Igreja Multiplicadora. Eu espero que os irmãos lembrem dos 5 pilares, e um deles é o evangelismo discipulador. Pode passar, Ivana, fazendo favor. Aí, para quem ainda não conhece o Projeto Viver, ele fica situado em Monte Sinai, onde era a antiga casa pastoral. Quando nós voltarmos, em nome de Jesus, passar este tempo de pandemia, eu desafio os irmãos da nossa igreja, aqueles que são aposentados, aqueles que porventura ainda não estão com vínculo empregatício, a se doar no Projeto Viver. Nós precisamos muito, irmãos, de voluntários para o Projeto Viver, porque senão ele não caminha sem um trabalho voluntário, onde que é primordial. Ele fica ali do lado da Igreja Batista do Monte Sinai, na subidinha do bairro da Penha. Pode passar. Aí são algumas turmas lá do Viver, os alunos. Aí são as nossas atividades. Tem atividade física, nós temos o balé, onde que nós trabalhamos a questão da sexualidade com as meninas, de como elas devem se portar, que o corpo delas é templo do Espírito Santo, não só com as meninas, mas também com os meninos. Nós trabalhamos essa questão, porque na situação que eles vivem ali, eles são, principalmente os adolescentes, é muito fácil deles serem aliciados para o tráfico, e essa questão
do dinheiro fácil. Às vezes as meninas estão crescendo, estão querendo roupa nova, estão querendo coisas novas, e nem sempre todas as famílias têm como dar isso, e aí acabam se envolvendo. Pode passar. Nós trabalhamos a prevenção de drogas, como já falei, o discipulado. Nós temos musicalização com as crianças. Nós ganhamos o ano retrasado, nós ganhamos violões e flautas, mas infelizmente devido à pandemia estão todos lá parados. Mas para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos retomar. Nós temos o coral do Viver. Nós temos a atividade de hip hop, o karatê, que trabalha a questão da disciplina com as nossas crianças. Nós temos algo também que é muito importante para as nossas crianças, que é o reforço escolar, onde muitos deles já estão na quarta, terminando até mesmo a 7ª, 8ª série, e eles não sabem ler bem, têm dificuldade nos cálculos mais simples de matemática, e ali é o momento onde que a gente ajuda as nossas crianças, até mesmo usando a palavra de Deus para o reforço. Nós temos atendimento psicológico tanto para as nossas crianças quanto para os seus responsáveis. Nós temos as Aventuras Viver, que trabalha a questão de escolha com as nossas crianças. Quais são as melhores escolhas? É algo que a gente trabalha muito. Delas saberem que existem 2 caminhos, assim como a palavra de Deus nos diz: caminho estreito e o caminho largo. E é maravilhoso ver que mesmo nessa forma online, eles têm tido esse discernimento de escolher o melhor caminho. Ali, nós estamos com nossas crianças no templo ali de Monte Sinai. Nós entendemos que era necessário nós fazermos um encontro toda sexta-feira, quando nós estávamos no modo presencial com as nossas crianças, porque quando nós íamos às igrejas para elas apresentarem o coral, elas ficavam meio agitadas, e a partir do momento que nós começamos a fazer o nosso culto ali no templo, elas foram entendendo a importância de ter reverência na casa de Deus. Nós também trabalhamos o projeto Viver nas escolas, onde que a gente trabalha as aventuras Viver e as prevenções, tanto de drogadição quanto a de violência, o suicídio. E é muito interessante porque em uma das escolas o pastor Caio, ele estava ministrando a palestra de prevenção às drogas, e quando nós vamos às escolas nós não podemos falar, nós não podemos orar, nós não podemos falar livremente de Cristo. E nós temos que ser totalmente intencionais. E no dia que o pastor Caio estava ministrando a palestra de prevenção às drogas, tinha uma adolescente que chorava constantemente. E o pastor Caio saiu com ela no corredor, pediu para a diretora, perguntando se ele poderia orar pela vida daquela menina. E aí o pastor Caio começou a orar, começou a ministrar sobre a vida daquela menina. E quando ele terminou a oração, estava a diretora, a coordenadora chorando, porque aquela menina, ela estava tentando tirar a sua vida, por conta de tantos problemas que ela estava vivendo em sua casa. As nossas crianças do Projeto Viver, elas vivem em situação de risco não somente na comunidade, porque às vezes os pais são do tráfico, o irmão é do tráfico, às vezes elas têm um tio que fica em casa fazendo uso de droga. Então isso é muito latente na vida das nossas crianças. O contexto são muito diferentes do contexto dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos daqui da igreja. A nossa igreja, quando nós podíamos, antes da pandemia, nós tínhamos aqui o NUB. E era de extrema importância, porque a palavra de Deus estava sendo
ministrada através do NUB estava chegando para aquelas crianças, e aquelas crianças ali estavam sendo luz em seus lares. Pode passar, fazendo favor. Este é o nosso modo online. Pode passando, que são várias fotos. Nós tivemos, eu acho que quase 110 encontros online. Pode parar aí na foto do... Aí estão as fotos das entregas das cestas básicas. Pode ir passando, Ivana. Ali a gente ora com as famílias, faz atendimento. Esse daí é o nosso período de férias. Ali é a Samanta junto da sua priminha, onde que a gente ensinou a fazer uma cesta de basquete reciclável. A gente tem trabalhado com eles assim: terça reciclável, quarta de experiência, onde que a gente ensina experiências para que elas possam ministrar na casa delas ou para os coleguinhas, experiências que elas possam aplicar a palavra de Deus, onde que a gente chama de evangelismo criativo. E também a gente passa filmes nas quintas-feiras para as nossas crianças, nesse modo online, onde que a gente também faz a aplicação de acordo com a palavra de Deus para a vida das nossas crianças. Pode passar, fazendo favor. Aí é a unidade feminina. Quem não conhece também, ela fica lá na Serra, em São Diogo 2. Eu quero desde já agradecer a Igreja Batista no bairro Bonfim por ser nossa parceira na doação de café. Quem não sabe, a irmã Tânia ela é responsável de recolher apenas, irmãos, R$10 que os irmãos ofertarem. Os irmãos vão estar abençoando a unidade feminina no café. E essas ofertas, essas doações, elas são muito importantes, porque nós vivemos de doações. E eu também desafiei os jovens da nossa igreja ano passado a se comprometerem a mensalmente doarem uma lata de óleo. E a gente vive assim, de desafiar as igrejas que a gente vai. Uma coisa que eu aprendi no campo missionário é que se o missionário não souber pedir, não é um bom missionário, porque missionário é um bicho que pede. Uma coisa que eu tenho aprendido, é a mobilizar. Pode passar. Aí estão as nossas meninas nas atividades. Ali é o culto. Pode voltar um pouquinho, Ivana, fazendo favor. O culto que nós fazemos com elas à noite. A foto ali da mesa foi um dia que nós fizemos à noite no sertão, onde a gente pôde orar pelo sertão, colocamos alguns pedidos. E foi interessante porque as mulheres ali na unidade, eu falo sempre meninas, apesar de já serem mulheres, já de mais idade do que eu, elas não sabiam das necessidades que tinham no sertão. E ali elas puderam orar pelo nosso sertão. Pode ir passando. Ali está uma foto com algumas doações de mistura. Nós temos também atividade física com as mulheres lá na Cristolândia. Pode passar, Ivana. Além de missionária, nós somos psicólogas, nós somos esteticistas, cabeleireiras. Pode passar. Ali do lado nós temos a formatura da Rosilane. É uma acolhida que está conosco, completou um mês, no mês de janeiro, e nós fizemos uma formatura para ela, que ela estava saindo da fase da triagem, que a acolhida chega na unidade e ela fica um mês na fase da triagem, que é a fase da adaptação, que nós temos não somente na unidade feminina, mas como na unidade do sítio, onde que recebe a primeira fase, e ela estava indo, fazendo a transição para a primeira fase. Pode passar. Nós também somos cozinheiros. Estou aprendendo a cozinhar, tá, irmãos? Já estou quase fera na cozinha. Esses dias, há um tempo atrás, eu fiz até uma carne de panela que ficou muito boa em casa. Ali ao lado
as meninas, elas vão ao culto na Igreja Batista de Novo Horizonte, que é a igreja mais próxima que nós temos ali na nossa unidade. Pode passar. Aqui do lado direito foi o dia que nós fomos ao sítio, onde nós tivemos uma palestra com um casal lá de... Meu pai, fugiu agora a memória. Se eu lembrar, depois eu falo. Ali ao lado é o nosso almoço. Os irmãos podem notar que é sempre a mesma área. Aquela área ali é a nossa área de almoço, é a nossa área de nós fazermos os nossos encontros de discipulado. É onde nós fazemos tudo, a nossa área social. Ali foi a nossa ceia de Natal. Nós fizemos uma ceia, foi muito bom, foi um tempo precioso. Ali do lado é o momento do discipulado. Ali é a missionária Josane com a nossa acolhida Lucineiva. A Lucineiva, ela está passando pela 3ª vez em uma Cristolândia. A Lucineiva, ela era lá do Rio de Janeiro. Ela era acolhida de Campos, estava perto de encerrar o seu tratamento e ela desistiu do tratamento e teve uma queda. Mas, para a honra e glória do Senhor, ela pediu ajuda e como na Cristolândia Feminina de Campos não tinha mais vaga para ela, ela foi transferida para a nossa unidade. E a Lucineiva teve um tempo muito precioso onde que ela reconheceu que nesse tempo todo que ela passou de Cristolândia, ela não estava vivendo nada do que estava sendo ministrado sobre a vida dela, e ela teve um despertamento espiritual. E naquele momento ali, onde os irmãos estão vendo, ela todos os dias ela senta com uma das missionárias para ler um capítulo da Bíblia e orar e colocar as suas dificuldades para depositar aos pés do Senhor. Pode passar. Ali foi o dia em que as meninas se juntaram e fizeram uma homenagem para as missionárias. Elas falam bem assim que a gente não para, é o tempo todo elas ficam chamando a gente, mas é maravilhoso, irmãos, este tempo que eu tenho vivido ali na Cristolândia e no Viver. Pode passar. E aí é o nosso desafio, onde que a oferta da nossa igreja foi enviada para que a carreta Novo Sorriso chegue ao sertão para alcançar aquelas famílias, aquelas pessoas sedentas, para que lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, sejam abertas novas unidades de Cristolândia. O desejo da Junta de Missões Nacionais é que tenha pelo menos uma unidade de Cristolândia em cada estado. Vou pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias em Lucas 9, versículos de 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Amém? Amém. Quando Jesus e seus discípulos iam pelo caminho, o homem disse a Jesus: estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: desde que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra
e olha para trás não serve para o reino de Deus. Vou pedir aos irmãos também que abram sua Bíblia no livro de Marcos 10, dos versículos 17 a 22. Evangelho de Marcos 10, de 17 a 22. Amém? Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Esses dois textos vão falar de pessoas que queriam seguir Jesus, mas estavam colocando vários empecilhos. E a pergunta que eu faço para a igreja é: qual tem sido a sua prioridade no reino de Deus? Nós temos de fato vivido um tempo de pandemia, onde nós temos que manter o distanciamento, fazer o isolamento social, mas, querendo ou não, nós estamos voltando a viver, se adequando com a nossa nova realidade. E eu fico pensando, a gente vai para o trabalho, a gente vai para o aniversário, a gente vai para tantos outros lugares, mas a gente não se importa em estar aqui na casa de Deus. Nós não nos importamos em ir e nos doar a um projeto missionário, a um projeto social. Às vezes nós temos tempo para tantas coisas na nossa vida, mas a gente não tira o nosso tempo para orar, para que Deus desperte a nossa mente, o nosso coração para as coisas do reino. Quais têm sido a nossa prioridade? Nos dois textos, tanto do jovem rico, quanto o texto onde que as pessoas queriam seguir Jesus, elas vão dando várias desculpas. E o que me chama a atenção na passagem do jovem rico é que aquele jovem, ele fala ali para Jesus que ele conhecia todos os mandamentos. E quantos de nós lê a Bíblia do início ao fim, mas só lê e não coloca em prática? Quando Jesus fala: olha, larga tudo que você tem, abre mão da sua rotina, abre mão do seu lazer, vá subir ao morro, vai falar de Jesus. A Igreja Batista no Bairro Bonfim ficou por um período fechada. Logo de início nós não podíamos estar aqui como nós estamos hoje. Será que essa comunidade sentiu falta dessa igreja aberta, desse hospital aberto? Qual a relevância? Eu sempre falei isso, todas as vezes que eu estive aqui à frente. Qual a relevância da Igreja Batista no Bairro Bonfim para essa comunidade? Sabendo que a igreja não são essas paredes, não é este templo. Somos cada um de nós. Qual tem sido a relevância da Igreja Batista no Bairro Bonfim na faculdade, nas escolas, no trabalho, na vizinhança? Qual tem sido o nosso tempo investido em anunciar a palavra de Deus? E quando
aquele jovem ouve Jesus pedindo para que ele largasse as suas riquezas, o seu comodismo, ele simplesmente abaixa a sua cabeça, ele vai embora e deixa Jesus para trás. Quantas vezes nós estamos ouvindo Cristo falar conosco para nós abrirmos mãos? Irmãos, estar no reino de Deus não é viver no comodismo. Deus não nos chamou para vivermos no comodismo. Deus, Ele nos chama para nós sairmos da nossa zona de conforto, para nós sermos ousados em anunciar a palavra dEle. Quando eu penso neste tempo de pandemia, eu simplesmente me vem à memória o povo de Israel, quando o povo de Israel é liberto ali do Egito, e eles ficam peregrinando ali por vários tempos, por conta da sua desobediência a Deus. E é isso que tem acontecido com a nossa humanidade. Nós estamos vivendo um tempo banal, onde que a gente não tem prestado atenção nos sinais que Cristo tem nos mandado. Eu penso que a pandemia é só um deles. Eu creio que ainda vão vir coisas piores, assim como aconteceu para o povo de Israel. Quanto tempo eles ficaram perambulando, sabendo que a terra prometida estava tão próxima? Qual tem sido a nossa corrida para chegar lá no final e receber a coroa da vida? No versículo 62 de Lucas 9 fala: quem começará a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Às vezes Deus está nos chamando. Ele chama para ir, assim como Ele me chamou, e eu a cada dia tenho sentido essa confirmação de estar no campo missionário. Hoje eu estou aqui no estado, mas possa ser que a junta me mande para um outro estado, para um outro ministério, e eu tenho que estar à disposição. Eu não vou poder olhar para trás e pensar: eu não vou sair do meu estado porque eu estou perto da minha igreja, eu estou perto da minha família. Não. Porque se eu olhar para trás, eu não vou servir para o reino de Deus, para o que Deus tem chamado a Igreja Batista no Bairro Bonfim, para que Deus tem chamado cada um dos irmãos neste tempo. Deus, Ele dá diversos dons e talentos para cada um de nós. Cada um aqui na igreja, ele desenvolve o seu papel importante para o reino de Deus. Imagine se todos tocassem piano, se todos cantassem, se todos tivessem o dom de servir, de se doar. A igreja ia ser como todo mundo igual. Não, Deus, Ele nos fez diferente, com vários dons e talentos diferentes, mas para serem depositados no reino de Deus. Hoje a nossa igreja, para a honra e glória de Deus, tem um número de universitários, de pessoas formadas enorme, onde há tempos atrás não tinha, de fato não tinha. Mas aonde estão sendo investidos essas bênçãos que Deus tem nos dado? Será que eu, com a minha faculdade, eu tenho abençoado a minha igreja? Deus, Ele não nos abençoa, irmãos, para a gente ficar escondendo aquilo que Ele deu, para nos capacitar, para nós servirmos, para a gente colocar em prática sim no reino de Deus. Hoje nos campos missionários, quer seja na Junta de Missões Mundiais, quer seja na Junta de Missões Nacionais, quer seja no MEVAN, tem se usado muito as pessoas com as suas formações no campo missionário, porque é algo que nós podemos usar como estratégia para alcançarmos as pessoas. O que eu preciso abrir mão? Será que eu vou ainda ter que me despedir da minha família? Será que eu vou ter que ir lá sepultar um ente querido? Não, irmãos. Deus, Ele está nos chamando. E o que eu
reparo, às vezes lá na unidade nós, na parte da manhã, nós assistimos o culto online, e o que eu mais vejo é engraçado, né? Porque nós estamos em tempo de pandemia, onde que os anciões são onde que tem mais risco, mas são os que têm lotado as igrejas. Onde estão os nossos adolescentes, a nossa juventude? Eu particularmente, eu fico muito triste em chegar aqui e saber que o Bonfim tem um número de jovens tão grande, mas não se faz presente aqui. Deus não me quer na igreja porque eu estou vindo pregar. Não, Ele não me quer para isso. Eu preciso sair do meu comodismo. A igreja batista no bairro Bonfim precisa se despertar. Muitas vezes nós falamos: Senhor, manda avivamento, Senhor, mas a gente acha que o avivamento tem que vir da liderança, tem que vir do pastor. Não, o avivamento tem que começar em mim. Eu tenho que ser avivada. Eu tenho que entender a minha responsabilidade no reino de Deus. Eu preciso entender que eu não tenho que estar na igreja somente no dia que eu tenho alguma tarefa. Não, irmãos. Nós temos que neste momento sim nos unir para sermos anunciantes da palavra de Deus. Nós temos que estar neste momento agora intercedendo, clamando, unindo forças, porque nós somos um corpo de Cristo. Quando a campanha de missões nacionais começou, eu fiquei com meu coração muito apreensivo, porque eu estou lá na serra, mas meu coração continua aqui na igreja. Eu sinto muita saudade de estar nos cultos, de quando eu ficava lá no som operando, de dar aula dos adolescentes, de ficar com as crianças. E eu ficava pensando, será que o Bonfim vai ultrapassar o alvo de missões? E quando o papai me mandou uma mensagem falando: olha, a igreja ela ultrapassou o alvo de missões. Como eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que entende essa responsabilidade do ofertar, de ser um intercessor. Irmãos, o campo de missões é uma batalha constante. Nós ficamos cara a cara com o inimigo. Algumas semanas atrás, eu tive com uma acolhida que foi finalizada, e nesse trajeto de caminhada de 1 ano das acolhidas ali na unidade, não é o tempo que elas caminham que é mais difícil, nem a sua chegada na unidade de adaptação. É a hora que elas estão para ser finalizadas e vão sair. Satanás, ele briga constantemente pela vida daquelas mulheres, daqueles homens. A droga, ela escraviza, ela tira sonhos, ela rouba famílias, e são coisas que não estão distantes de nós. Não estão. Nas escolas, infelizmente, tem acesso à droga. Uma amizade que você tem, não tem nada a ver, vai levar muita gente para o inferno. E se a gente não tiver pautado, não tiver conectado, não tiver com a nossa vida com Cristo ligados, irmãos, nós vamos nos burlar. E como eu estava falando, essa acolhida, ela estava dentro da casa, mas ela teve uma manifestação maligna ali. E nós estávamos assistindo o filme com as outras acolhidas, e essa acolhida, ela descia do quarto e começava a gritar, falando que queria ir embora, que ela não aguentava mais ficar ali na casa. E eu e a missionária Gabriele, nós tivemos que subir, porque aonde ela passava, ela batia com muita força. Eu nunca tinha visto aquela acolhida daquele jeito. E aí nós começamos, irmãos, a clamar,
a pedir socorro a Deus, a interceder por aquela vida. E o que nos fortalece é saber que nós temos intercessores orando por nós. Como é importante a oração dos irmãos. Como é importante quando chega uma mensagem no nosso celular falando: olha, estou orando por você. A oferta é importante sim, para manter tanto os missionários, quanto também para manter os projetos missionários. Mas a oração, irmãos, ela é muito mais valiosa do que qualquer oferta. Porque quando nós sabemos que nós temos pessoas intercedendo pela nossa vida, faz total diferença. Quando nós sabemos que tem pessoas dispostas a sair do seu comodismo, a largar tudo para seguir o reino de Deus, que não olha para trás, que não baixa a sua cabeça e se entristece quando Deus pede para você abrir mão de algo seu para servir o reino, faz toda a diferença. Talvez você ache que você ser um intercessor não tem valor nenhum. Tem muito valor. Talvez você ache que você falar para o seu vizinho do amor de Cristo não vai fazer diferença nenhuma para ele. Vai fazer muita diferença. Nós somos observados o tempo todo. Eu costumo dizer para as missionárias lá da unidade que nós somos muito mais observados no nosso caminhar, no nosso proceder, do que a gente observar as alunas. As crianças, elas observam até mesmo pelo Zoom, quando a gente está às vezes com o semblante cansado, quando a gente está meio abatido, porque chega uma hora que a gente tem que parar tudo, se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, renova as minhas forças. Há dias que eu confesso que dá vontade de pegar minha mala, minha mochila e voltar para casa. Porque o campo missionário, eu ouvia muito missionário falando que é uma tarefa árdua. E de fato é uma tarefa árdua. Mas é uma tarefa prazerosa em ver transformação na vida daquelas crianças, em ver transformação na vida dessas mulheres que eu tenho tido contato. No ano passado, nós tivemos duas irmãs do Projeto Viver, a Samanta, que eu mostrei a foto dela, e a irmã dela, Sammy. Elas são de família carente e as duas estavam precisando de usar óculos. E no Zoom a gente sempre faz o nosso momento de oração com as crianças e a gente pergunta os pedidos, e elas colocaram ali, pedindo para que Deus abençoasse, que os pais tivessem condições financeiras de comprar o óculos delas, porque eram 2 óculos para serem comprados. E ali a gente se mobilizou, conversou com a igreja, ali com o pastor Celso, que tem sido uma parceria de bênção neste tempo que estamos vivendo ali no Viver. Foi levantado uma oferta para ajudar a pagar o óculos das meninas, e quando o óculos chegou, a primeira coisa que elas falaram: Tia Élida. Élida é a missionária que é coordenadora juntamente com o pastor Caio ali do Viver. Eu quero agradecer porque Deus respondeu a nossa oração. A gente estava orando e a gente conseguiu comprar os óculos. As nossas crianças, elas já entendem que é através das orações que elas vão conseguir alcançar algo na vida delas. Elas já entendem a importância desse livro aqui, que às vezes a gente tem na nossa casa, que fica ali com os outros livros de enfeite, que às vezes, como meu avô diria, só é pego dia de domingo, passado um paninho para tirar a poeira. Falava que servia também de desodorante para colocar debaixo do braço, para dizer que você estava vindo para a igreja. Não, esse livro é muito precioso. É um livro que nos confronta. É um livro que nos chama.
para servir. E o tema da nossa campanha é porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. É esse amor que Deus tem pela minha vida que me faz ter um amor por essas crianças que eu não tenho vínculo familiar, que eu não tenho nada, por essas mulheres que muitas delas vieram do tráfico, muitas delas já foram presas, muitas delas até já mataram, mas eu sinto um amor por cada uma delas, por cada criança que eu trabalho, que eu não sei explicar. E é este amor que Deus quer que a Igreja Batista no bairro Bonfim sinta, a ponto de nos tirarmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, da frente da nossa televisão, do nosso celular. Celular é uma bênção, irmão. Você pode evangelizar através das suas redes sociais. Uma vez eu desafiei as crianças do Viver e teve uma aluna do Viver, a Laura, que ela pregou no Instagram dela. Ela pegou o texto de João 3,16 e ali ela começou a falar que nós precisávamos ter Jesus nas nossas vidas, porque Jesus havia morrido por nós. E a gente tem tudo para ganhar vidas para Cristo. As pessoas estão sedentas de ouvir o amor de Cristo. As pessoas estão se perdendo. Quantas vidas têm sido ceifadas? Quantos leitos de hospitais estão abarrotados? E quantas daquelas pessoas já tiveram o contato com Cristo? Já foram evangelizadas? E às vezes a gente está com vigor, com força, mas a gente deixa para depois. Depois eu faço. Eu sempre disse que o meu maior campo missionário é a minha família. É o nosso primeiro campo missionário. Quantos de nós temos tios, filhos, netos, que a gente está vendo de fantoche na mão de Satanás? E o que nós temos feito? A oração tem muito efeito, mas ela tem mais efeito com uma ação. Pague um preço de oração, meus irmãos. Saia do comodismo. Pare de ficar olhando para trás. Pare de se entristecer como aquele jovem rico que não quis largar a sua riqueza, não quis abrir mão do seu conforto, das suas regalias. Uma coisa eu posso garantir para os irmãos: viver na dependência do Senhor não tem preço. Não tem preço. Eu terminei meu tempo de radical, completei 1 ano no campo missionário. Minha coordenadora Fabiola perguntou: você vai continuar? Eu falei: eu vou continuar. Hoje eu estou em processo de contratação para ser missionário em formação. Missionário em formação é um missionário que estuda e atua no campo missionário como se fosse você fazer faculdade e ter o seu estágio. Hoje eu estou aí lutando para fechar o meu PAN, para eu ser contratada. Para eu ser contratada eu preciso fechar 3 meses entrando os PANs. O PAN é o Programa de Adoção Missionária. Você pode adotar ou um missionário, ou você pode adotar um dos nossos projetos da Junta de Missões Nacionais. Mas eu tenho descansado, porque se Deus ele me chamou, é o Deus que vai me ajudar a levantar recursos, a levantar parceiros para que eu seja contratada, para que, se for da honra e glória dele, para que um dia eu me torne uma missionária efetiva, quer seja para ele me mandar para onde for, eu estou pronta a servir. Quando nós passamos pela organização das mensageiras, eu não sei os ideais da embaixada, mas algo que tem lá
é estar pronto a servir. E eu estou pronto a servir. E a igreja Batista no bairro Bonfim está pronta a servir, está pronta a renunciar tudo para servir o reino de Deus, não olhar para trás. Nós vamos, antes de orar, nós vamos assistir a um vídeo com as crianças do Projeto Viver. Onde na música elas vão cantar que a vida é tão boa que nós não estamos aqui à toa neste mundo. Vamos estar orando. Pai, neste momento, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, Pai, que primeiro falou, Pai, e confrontou, Jesus, a minha vida, Pai. Que mesmo estando no campo, Pai, eu preciso, Pai, abrir muitas coisas, mão de muitas das coisas, Pai, da minha vida ainda, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem nos confrontado, Pai, tem nos chamado, Pai, para anunciar a tua palavra, Deus. Pai, nos ensina, Pai, a ouvir a tua voz, Jesus. Deus, nos dê ousadia, Pai, para que assim nós possamos, Senhor, alcançar, Pai, os nossos parentes, alcançar a nossa vizinhança, Pai, alcançar o bairro Bonfim, Jesus. Este bairro, Jesus, que carece, Pai, do teu amor, Jesus, de ouvir a tua palavra, Pai. Deus, tem tantas vidas, Pai, que necessitam, Pai, ouvir da tua palavra, que está sedenta, Pai, da água da vida, Pai, que é o Senhor, Pai. Deus, desperta-nos, Jesus, para que nós possamos ter um compromisso real com o Senhor, Pai. Para que nós possamos deixar, Pai, o nosso eu, nos esvaziar de nós mesmos, Jesus. E permitir que o Senhor nos encha, Pai, do teu Espírito Santo, Pai. Nos ensina
ensina, Pai, sermos pais, mães, Jesus, avós, tios, Jesus, responsáveis, Pai, por nossas crianças, por nossos jovens, Jesus, para que nós possamos ser espelhos, Jesus, para que os outros vejam o Senhor refletindo sobre as nossas vidas, Pai. Que é onde nós possamos colocar a planta dos nossos pés, Jesus, eles possam dizer: ali vai um homem e uma mulher do Senhor, Jesus. Deus, que nós não possamos ser identificados porque nós estamos com a Bíblia na mão, Pai, mas que a gente possa ser identificado como cristão, Jesus, porque nós estamos caminhando, porque o nosso andar, o nosso proceder reflete a luz do Senhor, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Jesus, para ser luz e sal deste mundo, Pai. Deus, visita, Pai, cada família desta igreja, Pai. Deus, se há algum casamento, Pai, na nossa igreja, Pai, que está sendo, Pai, desestruturado, Pai. Se há relacionamentos entre pais e filhos que está sendo desestruturado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor renove, Jesus. Deus, eu peço, Jesus, pelas nossas famílias, Jesus, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, Pai. Deus, que nós possamos nos despertar, Pai, em estar na Tua casa, Pai. Sabemos que temos vivido em tempos de pandemia, Pai, mas glória a Deus, Pai, que nós podemos estar aqui reunidos como o corpo de Cristo, como família, Deus, para ouvir, Senhor, da Tua palavra, Pai, para vivermos em comunhão, Senhor, assim como a primeira igreja, Pai, de Atos vivia, Pai. Que nós possamos acrescentar mais e mais, Jesus. Pai, visita, Pai, os enfermos da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Passa a Tua mão de poder, Pai, na vida de cada um, Pai. Visita os leitos de hospital, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, se há algum coração ferido, Pai. Deus, o Senhor cure, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nos dá libertação, Pai, daquelas correntes que ainda estão acorrentando, Pai, as nossas vidas, Pai, que tem nos impedido, Pai, de fazer mais para o Teu reino, Pai. Que nós não possamos olhar para trás, de pensar o que nós vamos perder, mas saber o que nós vamos ganhar quando nós estamos trabalhando em prol do Teu reino, Pai. Deus, desperta cada vez mais, Senhor, a minha igreja, Pai, para continuar sendo essa igreja com coração missionário, Pai. Essa igreja, Pai, que se importa, Pai, com o próximo, Pai. Deus, que o Senhor possa prosperar sobre a vida da nossa igreja, Pai. Que nós possamos saber, Pai, que é o Senhor que nos capacita, Pai. Que é o Senhor, Pai, que nos dá, Pai, poder e autoridade, Pai. Quer seja para anunciar, quer seja para ofertar, Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, neste momento visita a vida do pastor Glaucio, da sua família, Pai, que se encontra de férias, Pai. Deus, que o Senhor esteja falando, Pai, ao coração do Teu Filho, Jesus, para que ele possa, Senhor, cada vez mais ter visão do reino dos céus, Pai, para que ele possa conduzir o Teu rebanho, ao qual o Senhor colocou, Pai, como missão nas mãos dele, Pai. Deus, que ele possa entender aquilo que o Senhor quer falar com ele, Senhor, para trabalhar com essa igreja, Pai. E que nós, como igreja, Pai, nós possamos, Senhor, estar atentos à voz do nosso pastor, Jesus. Porque foi o Senhor que colocou ele aqui, Pai. Que nós possamos ser filhos e filhas obedientes, Pai. Sabemos que é difícil obedecer à vontade do Senhor, Pai. Sabemos o quão é difícil, Deus, abrir mão, Jesus, das coisas boas que nós achamos que vivemos, Pai. Deus, nos ensina a ter um coração grato, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos adoradores verdadeiros que buscam o Senhor, Jesus. Pai, muito obrigada, Pai, por estar, Senhor, falando da Tua palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque mesmo sendo falho, Senhor, tem usado tremendamente a minha vida, Pai. Deus, eu te coloco a vida das crianças do viver, Pai. Te coloco, Senhor, os nossos acolhidos e as nossas acolhidas nas unidades da Cristolândia, Pai. Deus, que o Senhor possa estar levantando cada vez mais parceiros, igrejas, Pai, para estar trabalhando em prol do Teu reino, Deus. Pai, eu também quero colocar, Pai, a campanha de missões mundiais, Pai, que está se iniciando, Pai, agora, Pai, neste mês de janeiro, Pai, que a nossa igreja, Pai, possa continuar ultrapassando, Senhor, os alvos, Senhor, para que possa sustentar, Jesus, as obras missionárias, os missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo,
Pai. Mas Deus, levanta mais intercessores, Deus, para estar orando, Pai, pelos campos, Jesus, pelos missionários, Jesus. Deus, obrigada, Pai, por esta igreja que eu tanto amo, Pai, a qual eu cresci, Pai, a qual me enviou, a qual tem sido parceira comigo, Pai, tem estado comigo ali no campo missionário, Pai. Obrigada, Jesus. Deus, obrigada, Pai, pelos meus pais, pela vida da minha irmã, do meu sobrinho, Pai, que tem estado comigo também, Jesus, no campo missionário, Deus. É bom saber que eu não estou sozinha, Pai, nessa caminhada, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo zelo, pelo cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Deus, continua nos guardando, Pai. Continua nos ungindo, Pai. Continua nos dando cobertura espiritual, Pai. Para que assim nós possamos avançar, Pai. Deus, que nós não possamos ter medo, Pai, de lutar, Senhor, contra as forças malignas, Pai. Porque é o Senhor que está à frente, Pai. Como o nosso general, Pai. Do nosso exército, Pai. Que assim, Pai, no final da nossa caminhada, Pai, nós possamos dizer, Pai, que nós combatemos o bom combate, Pai. Deus, que a gente possa saber que nada do que a gente fez foi em vão, Pai. Que a gente possa ter a certeza que quando a gente anuncia a Tua palavra ela não volta vazia, Pai, no coração de quem ouviu, Pai. A semente é lançada, Pai. É certo que muitas das vezes não somos nós que vamos regar, que vamos colher os frutos, Pai. Deus, que nós, como igreja, Pai, nós não possamos ser aquele galho seco, Pai, que não frutifica, Pai, mas que a igreja Batista no Bairro Bonfim, Pai, no ano de 2021, Pai, possa ser um galho, Pai, fortificado no Senhor, ligado em Ti, Pai, para que possa dar muitos frutos, Pai. Deus, que nós possamos ganhar esta comunidade para o Senhor, Pai. Deus, que as pessoas deste lugar possam saber que o Senhor morreu, Pai, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia, Pai, e que deixou o Teu Espírito Consolador conosco, Pai, nos dando autoridade e poder para anunciar o Teu Evangelho, Pai. Deus, perdoa os meus pecados, Pai, abençoa o nosso dia, Pai, se faça presente em nossas vidas, Pai. Deus, obrigada pelo Teu amor para conosco, Pai. Essa oração que eu te faço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. É maravilhoso ouvir do Senhor a Sua palavra. E é um desafio para que nós possamos permanecer firmes e constantes. É isso que nós vamos declarar, nós vamos cantar neste momento, firme nas promessas do Salvador. Jesus.
no decorrer deste dia e que possamos ter um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém.